Fala pessoal, Mike aqui para mais um vídeo. Vamos reagir aqui aos comentaristas, né? Falando sobre o jogo entre Palmeiras e São Paulo. Pessoal, o, o São Paulo vacilou demais, né? Ganhando no primeiro tempo de 2-0, deixou o Palmeiras virar. Então, quem ficou prejudicado nisso foi o São Paulo, né? O Palmeiras ele está de parabéns, mas o jogo era para ser vitória do São Paulo. Mas o São Paulo vacilou demais esse jogo. Infelizmente, né? Agora o Flamengo vai ter que ganhar do Bahia para daí continuar na liderança do Brasileirão. Vamos acompanhar aqui um corte aqui dos comentaristas da equipe F falando a respeito desse jogo do São Paulo e Palmeiras. Eu quero deixar aqui os créditos à ESPN, né? E pessoal, eu queria muito pedir para vocês que deixem o seu like, inscrevam no canal e bora para cima acompanhar aqui os cortes, né? Os comentaristas falando desse jogo aqui. Infelizmente, né? Infelizmente, o Palmeiras passou. Com a vitória do Palmeiras de virada 3-2 em cima do São Paulo. Jogo quentíssimo, muitas mudanças por parte dos técnicos, tem questões de arbitragem também para a gente discutir. E o Palmeiras que segue disputando ponto a ponto a liderança do Campeonato Brasileiro neste momento. Claro, os jogos ainda não aconteceram, do Flamengo principalmente, que joga logo mais contra o Bahia, mas momentaneamente o Palmeiras aparece então no topo da liderança do Campeonato Brasileiro. A gente já vê os melhores momentos então do jogo, que começa, Zinho, já passo para você, já dou boa tarde para o Zé Elias, para o Rodrigo Bueno, com essa primeira chance do Palmeiras do Piquerez, mas depois só deu São Paulo e o tricolor abre 2-0 na primeira etapa, até com facilidade, hein, Zinho? Boa tarde, boa noite já. Boa tarde, Bruno. Boa noite já, né? Boa noite, 6h06. Um abraço para o Zé Elias também, para o Rodrigo Bueno, fã de esporte. Um clássico assim, de muita emoção, né? De muitas variações, né, que aconteceram no jogo, ou viradas, ou a busca da virada do Palmeiras, né, incrível. O primeiro tempo, o São Paulo criando as melhores possibilidades, né, um jogo muito estudado, muito marcado, muito pegado, mas o São Paulo aproveitando, né, em alguns erros de posicionamento da defesa do Palmeiras, consegue chegar a um 2-0, né, uma vantagem muito boa para um clássico, né. E assim, não via no Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, né, essa reação. O Palmeiras até tentou, começou a ter posse de bola, mas claro, com o placar atrás, o São Paulo recua um pouquinho, mas o jogo foi do São Paulo no primeiro tempo. E aí vem o treinador, né? O treinador que conhece, que tem a equipe na mão, que tem aquela personalidade por muito tempo no clube de mexer e de fazer mudanças drásticas, né? Tira a lateral de um lado, tira do outro, tira a meia, mexe na zaga. O Abel mexeu no time todo, até na formatação tática da equipe, né? O São Paulo, é claro, recua, tem problemas, mas mérito do Palmeiras que foi buscar. Tem o lance polêmico que a gente vai discutir aqui, do pênalti, né? Que é reclamado pelo São Paulo, poderia ser nesse lance, né, Zinho, agora, ó. Né? A gente está vendo aí o lance, quando escorrega, acho que o Alan, né, ele escorrega e derruba, né, a gente pode discutir isso, e o Crespo reclama muito desse lance, porque um 3-0 fica muito mais difícil, caso o São Paulo fizesse o gol de pênalti, mas o Palmeiras, com a sua força de elenco, com a sua força de grupo, com capacidade, com qualidade, muda o jogo no segundo tempo. Vitor Roque vivendo uma fase maravilhosa, Flaco Lopes também, o Maurício entra bem no jogo, se movimentando muito, dá assistência para o Vitor Roque. O Palmeiras vai buscar uma virada improvável, pelo que a gente viu no primeiro tempo, e ganha um jogo, assume momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ainda joga, mas hoje, nesse momento, o número de jogos está igual. E nesse número de jogos igual, o Palmeiras é o líder. O Flamengo jogando, se vence, fica com um jogo a mais. E aí volta a liderança. Então é uma vitória que significa muito, né, da maneira que foi,
com todas as polêmicas, mas é um Palmeiras muito forte, resiliente, que dentro do jogo vai buscar uma vitória num clássico fora de casa, né? O mando de campo era do São Paulo. É isso, Vicari. Já tem muita gente no YouTube, o pessoal também chegando aqui na ESPN, no Disney Plus, pra gente acompanhar muito dessa equipe F. Aí o gol do Sousa que define, então, a virada do Palmeiras. Como é que o Palmeiras vira o jogo, Bubu? É com as mudanças do Abel? É questão de arbitragem? É o São Paulo que não consegue manter o mesmo ritmo do primeiro tempo? O que aconteceu, Rodrigo Bueno? Boa noite, Bruno, Boa noite. Zezinho, fã de esporte. A gente pode analisar essa partida de várias maneiras, né? Tá muito claro que o São Paulo foi superior no primeiro tempo e o Palmeiras foi superior no segundo tempo. Primeira questão, diferença de elencos, né? O Abel mexeu bem no time, mas ele tem um elenco com muito mais fartura, tem muito mais opções para mudar o cenário de jogo, trocar nomes e fazer o time evoluir. E do outro lado, o São Paulo tem muitos problemas. Tem um elenco desajustado, um elenco desequilibrado, um elenco muito desfalcado. O Lucas Moura jogou só os últimos 10 minutos, entrou com 35 segundos do tempo. O Oscar ficou no banco. E aí o São Paulo tira o Marcos Antônio, que é o motorzinho do time, que fez muita falta no jogo da volta contra a LDU, e coloca o Rodriguinho, que é um jovem, é um talento, mas que entrou muito mal na partida. De um lado o Maurício entrou e subiu muito o Palmeiras de produção. O Rodriguinho foi decisivo no gol de empate, no 2-2. Ele que erra uma bola, né? Dá um passe para trás ali de forma equivocada, né? E contribui também, né, para a alteração no placar. Outra coisa, o Abel acho que não vai falar isso na coletiva, mas é bom lembrar. Quando o Palmeiras perde ou quando o Palmeiras tem dificuldade, ele lembra a diferença de um dia de descanso. São Paulo jogou quinta-feira à noite em Fortaleza, o Palmeiras jogou em casa contra o Vasco na quarta-feira, num jogo que ele abriu um placar elástico logo no começo, né? E deu até para se poupar, se preservar durante o jogo. Sim. Então o Palmeiras, que tem muito menos... Não, e o São Paulo ainda jogou com um a menos por um bom tempo, Exatamente. Né? Então, além dessa diferença abissal hoje de elenco, né, de condições que um treinador tem e que o outro treinador tem, o São Paulo ainda estava muito mais desgastado, sofrido, e a gente sentiu isso na partida. Então, acho que isso também explica um pouco da queda de produção do São Paulo, além da subida de produção do Palmeiras. Mas tem uma coisa que não pode deixar de ser dita nesse clássico, a vitória do Palmeiras. Você pega a tabela, ela é espetacular. Se você pegar o caminho do Palmeiras daqui até o final, esse era um dos jogos mais complicados pela história, rivalidade, jogo no Morumbi, claro, onde historicamente o Palmeiras não vence tão facilmente os jogos. O jeito que aconteceu para o Palmeiras é fundamental, coloca ele nesse momento matematicamente numa condição, até talvez pelos matemáticos, de favoritismo em relação ao Flamengo, porque ele tem um jogo a menos, mas ele tem vantagem no número de vitórias. Ele ganhando o jogo contra o Juventude, mesmo que o Flamengo vença o Bahia, não vai ser uma vitória tão impactante do Flamengo como foi essa do Palmeiras. E a derrota para o São Paulo ela é terrível, porque o São Paulo estava entrando no G6 com a vitória. Sim. São Paulo o Mirassol perdendo, né? Perdeu pro Corinthians. Alguns times têm dado uma rateada, Botafogo, Mirassol, e o São Paulo tenta chegar ao G6. São Paulo para na tabela, tá atrás até do Fluminense, que tem 2 jogos a menos. O São Paulo deixa de quebrar um tabu. O São Paulo não vence o Palmeiras desde a Copa do Brasil de 23. E o São Paulo estava conseguindo quebrar esse tabu, e o que, de certa forma, traria um pouco de paz para o São Paulo e a sua torcida. O Morumbi não estava lotado hoje. A torcida do São Paulo, nesse fim de semana, fez uma série de protestos em várias cidades, até em outros países, o Japão, Estados Unidos, Londres, torcida fazendo protesto fora Casares. Então, uma ruptura, uma cisão, uma crise no São Paulo, política, administrativa da torcida. Uma vitória contra o Palmeiras talvez amenizaria a situação. Claro. E então, com a derrota, a situação se complica na tabela para o São Paulo. Eu espero, e certamente vai acontecer, um choro muito grande por parte da direção do São Paulo, da comissão técnica do São Paulo e dos jogadores em relação à arbitragem, que a gente vai falar daqui a pouco, porque a arbitragem foi, para mim, absolutamente decisiva. Foi decisiva? Foi decisiva para a virada do Palmeiras. Para você, o que foi decisivo, Zé? A arbitragem ou as mudanças que o Abel fez? Boa tarde, boa noite. Já vou mandar esse abacaxi para você. Aí, vovozinho, já chegou já no meu gogó, já, pô. Cheguei direto. Arbitragem, o caramba, tal. Boa noite, vovozinho, boa noite. Porque assim, duas coisas aconteceram no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras não estava jogando e o São Paulo estava jogando um clássico. Sim, sim. No segundo tempo, duas coisas aconteceram. Sim. As mudanças que o Abel fez e as questões da arbitragem. O que foi decisivo?
Primeiro, boa noite, Bruno. Boa noite, Bubu. Pô, um tempão, né, Bubu? Boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que primeiro, o São Paulo poderia ter matado o jogo, né, no primeiro tempo. Sim. Né, com 3-0, se eu não me engano. Não, 2-0, desculpa. Teve o probleminha ali no segundo tempo, vamos dizer. Depois eu vou entrar na arbitragem. Eu acho que dois fatores foram importantíssimos hoje na mudança de jogo. Primeiro, o elenco, como o Bubu ressaltou aqui, e o trabalho do Abel. O Abel fez um trabalho sensacional. No primeiro tempo, o Palmeiras não existiu, tinha muitos problemas. O São Paulo com 3 zagueiros contra 1. O Flaco Lopes saía para jogar no meio-campo e não conseguia encontrar a marcação. O São Paulo com 3 jogadores no meio-campo e o Marco Antônio rodando o tempo todo. Estava muito bem o Marco Antônio, né? Dificultando a vida dos jogadores do Palmeiras na marcação. Aí o Crespo deixa os 2 jogadores de lado de campo para baterem com os 2 laterais do Palmeiras, né? E aí tanto o Felipe... péssimo, isso, né? Tanto o Felipe Anderson como o Veiga, eles entravam. O Anderson um pouquinho mais entrava, né, para jogar por dentro. O Veiga tentava sair um pouco mais para abrir os espaços ali, para abrir um corredor e poder jogar mais próximo ali da lateral esquerda, né, lateral direita, perto do Giai. Só que o São Paulo estava bem arrumadinho. Então, quando o Palmeiras tentava jogar, o São Paulo pressionava, roubava essa bola e criava essa superioridade numérica. O Palmeiras tentou, nos primeiros minutos, fazer uma marcação individual, conseguiu, só que a partir do momento que sai o gol, e aí é um erro individual, um erro dos jogadores do Palmeiras, que todo mundo ficou olhando a bola. Ninguém olhou o posicionamento, é uma saída de bola, o Murilo tocou a bola ali no Flaco, o Flaco não conseguiu dominar essa bola e todo mundo estava olhando a bola. O próprio Gustavo, se ele dá um passezinho, acho que um pouquinho mais à frente, ele percebe, acho se não me engano, ele deixa... olha lá, tá todo mundo olhando ali, ó. Sim. Ninguém olha a bola é o posicionamento. Né? Tá o Murilo tá fora, né? Se ele sai um pouquinho, talvez ele deixasse o Gomes, né? O Gomes. É o Gomes. Ele deixaria o Luciano, acho que na linha ou um pouquinho na frente, aí seria impedimento. Mas é a saída de jogo, então você tá olhando para a bola, muitas vezes você não se concentra na questão do sem a bola, né? Onde que eu vou me posicionar. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a jogar aquele Palmeiras... Ele recua o Aníbal, tira o Giai, coloca o Alan, né? O Alan para fazer aquela função de ala, põe o Maurício por dentro para poder jogar e aí o Palmeiras consegue criar volume de jogo, ter o controle da posse de bola, conseguir o Maurício entrou muito pressionar. bem, o Maurício entrou muito bem. O São Paulo, quando cansa o Marco Antônio, o São Paulo morre. Né? O São Paulo não consegue jogar, não tem outro jogador para fazer isso. Só que aí a minha crítica vai também ao Crespo. Não tem o jogador, mas eu não posso tirar 6 para meia dúzia. Você não pode tirar o Marco Antônio, que é um armador, que é um cara que participa do meio-campo, que ajuda, que se posiciona, e colocar o Rodriguinho, que é mais meio atacante. Ou seja, você abre o campo. Se você já tem dificuldade de manter 90 minutos com a mesma intensidade, porque o Palmeiras mudou, é um outro ritmo, é uma outra forma, você abre ainda mais o seu time. Pelo contrário, ele deveria fechar. Pô, eu tô com dificuldades, eu vou tirar o Marco, tá fechado, então eu vou fazer 2 linhas de 4 aqui, vou deixar bem próximos aqui, porque o Palmeiras mudou, vou colocar ali na frente, vou deixar o Luciano junto com o Tapia, daqui a pouco eu tenho uma substituição que eu posso colocar o Lucas junto com o Luciano ali na frente, mas eu mantenho meu time próximo, 2 linhas para poder jogar, porque eu sei das minhas limitações. Mas não, ele continuou jogando com o mesmo sistema de jogo, com a mesma forma de jogar, e aí o Palmeiras deitou e rolou. O Palmeiras controlou o jogo, Maurício, o próprio Alan, quando entra também, dá outro volume de jogo.